que nos convida. O que vamos responder? Eu quero ir, Senhor, a seara trabalhar. Quero ser ajudador, falar de Cristo e seu amor. Eu quero ser, Senhor, Boa noite, meu irmão, minha irmã, muito bem-vindo, muito bem-vinda aqui à nossa semana de oração. Nós já estamos na terceira noite dessa semana de oração, onde estamos tratando aqui das perguntas de Deus. As perguntas que Deus faz para nós são perguntas muito profundas, não é, meus queridos? Perguntas que falam diretamente ao nosso coração e buscando nos impressionar, nos levando a reflexão, conscientização e aquilo que Deus mais espera de nós, uma ação efetiva em favor ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Bom, a mensagem dessa noite é muito especial. Eu gostaria de lembrá-lo então para que, por favor, você comente aí no chat aí do YouTube, para que nós possamos orar pelos seus pedidos de oração, para que você possa interagir conosco. Então nós iremos nos aprofundar na palavra de Deus, mas também de alguma forma ter algum relacionamento com você que está assistindo aí do outro lado.
Se você chegou agora, essa semana de oração, nós estamos falando então das perguntas de Deus. Nós já tratamos na primeira mensagem da pergunta de Deus, onde estás, tratando ali de justificação pela fé. Na última mensagem nós falamos ali da história de Moisés, quando Deus então chama Moisés e pergunta ao Moisés, o que você tem nas mãos? E nós tratamos ali um pouquinho da missão individual que cada um de nós como cristão nós temos. E eu digo para você, na mensagem dessa noite, ela é praticamente uma continuação da última mensagem em que nós tratamos ali da missão que Deus colocou nas mãos de Moisés. Então, essa é uma continuação daquela mensagem e com certeza Deus também novamente falará ao meu e ao seu coração. Eu vou pedir para que, por favor, se possível, você feche os seus olhos e nós iremos nesse momento fazer uma oração. Vamos orar. Nosso querido Deus celestial, nosso Pai, nosso amigo Jesus, Deus Pai, Filho e Espírito Santo, louvamos o Teu nome porque o Senhor se faz presente em nossa vida a cada dia. Obrigado porque nessa semana de oração temos reservado um tempo para que meditar na Tua Palavra, meditar nos Seus conselhos, naquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Nesse momento pedimos a unção do Espírito Santo, que Ele alcance os nossos corações e pedimos uma bênção toda especial para todos aqueles que estão assistindo essa transmissão. Que o Seu nome seja honrado nessa noite. Pedimos agradecidos em nome de Jesus. Amém. Vamos então abrir as nossas Bíblias? Vamos lá então, vamos para Josué. Nós iremos ler o capítulo 1 e o verso 9 para a introdução desta mensagem. Esse é um texto muito conhecido por todos nós, um texto ali também no contexto ali do chamado agora de Josué, onde Deus então vira para ele no capítulo 1 e no verso 9 e diz assim: não te mandei eu, ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. A mensagem dessa noite, nós iremos meditar na pergunta que Deus fez para Josué: não te mandei eu? Veja, na última mensagem nós vimos então que Moisés foi o maior líder que o mundo já presenciou. Moisés ele foi um grande historiador, um poeta, um legislador, um general, um homem realmente muito especial e totalmente diferente. Como nós vimos na última mensagem, não existe comparação para com Moisés. Mas veja que a despeito de tudo isso, de quem era Moisés, de um homem poderoso, um homem grande, um homem forte, um homem destemido, nós vemos que ele não pôde entrar na terra prometida. Ele cometeu um pecado ao bater ali na rocha. Então Deus falou: Moisés, por conta desse pecado, pela sua desobediência, você não irá concluir a sua missão. Você fez uma parte muito importante, libertou o povo do cativeiro e o trouxe até aqui, mas agora, Moisés, daqui para frente não é você que conclui mais essa missão. Agora Deus então escolhe um novo líder, e nós estamos aqui no capítulo 1 do livro de Josué. No capítulo 34, então, Moisés, de Deuteronômio, Moisés morre, e agora Deus então levanta esse novo líder para fazer o povo entrar em Canaã. A sua missão era muito clara. A missão de Josué era liderar o povo para conquistar a terra prometida, porque lembre-se, Deus havia prometido levar o povo e constituí-lo ali naquela terra de Canaã. Só que agora Deus diz o seguinte: olha, vocês chegaram até aqui, mas agora vocês precisam conquistar a terra. Então o povo dali ainda precisava ser expulso. Então Deus levanta Josué e fala: Josué, sua missão é a seguinte, você precisa liderar o povo na conquista da terra prometida. Bom, você conhece um pouquinho a história de Josué, mas eu queria apenas relembrá-lo. Quem era Josué? Josué era como que o primeiro-ministro de Moisés. Ele era o braço direito ali de Moisés. Em todas as conquistas, a liderança de Deus durante todos aqueles anos, quem estava ao lado de Moisés, estava ali o seu servo fiel, Josué. Junto com Caleb, ele foi um daqueles que foram espiar a terra e que quando voltaram, então, tiveram um relato positivo. Diz: olha, a terra que Deus nos mandou é realmente uma terra boa, uma terra que mana leite, uma terra que mana mel. Veja aqui os frutos que nós trouxemos de lá. E o povo então rebelde naquele momento, eles simplesmente não aceitam o relato daqueles dois espias, Josué e Caleb, e eles ali entram numa rebelião contra Deus. E por conta daquele pecado, Deus diz o seguinte: olha, vocês não vão entrar na terra prometida. Ninguém dessa geração, todos vocês
vão morrer no deserto, assim como o povo havia pedido. O povo havia pedido: Senhor, era melhor que nós tivéssemos morrido, perecido no deserto. Então Deus agora cumpre a vontade do povo e diz assim: olha, vocês não queriam ficar no deserto? Pois vocês ficarão no deserto. E ninguém naquela geração, para cima de 20 anos, com exceção de Josué e Caleb, vão entrar agora na terra prometida. Portanto, Josué estava familiarizado com aquela geração que agora estava com ele. Cresceram junto com ele, eram seus amigos, eram pessoas que ele conhecia muito bem. E dando um relato, um resumo de quem era Josué e da vida de Josué, Ellen White, no livro Patriarcas e Profetas, na página 299, ela dá o seguinte relato sobre Josué: corajoso, resoluto e perseverante, rápido, incorruptível, despreocupado de interesses egoísticos em seus cuidados pelos que se achavam confiados à sua guarda, e acima de tudo, inspirado por uma fé viva em Deus. Tal era o caráter do homem divinamente escolhido para conduzir os exércitos de Israel em sua entrada na terra prometida. Veja quem era Josué: um homem corajoso, um homem resoluto, perseverante, rápido, incorruptível, despreocupado de interesses egoísticos, ou seja, um homem que se desprendia de si mesmo para liderar aquele povo. E lembre-se, irmãos, aquele povo era um povo de dura servir, diz a palavra do Senhor. Era um povo difícil de lidar, mas Josué, assim como Moisés, ele era desprovido dos seus interesses próprios, e ele veio então para servir aquele povo, um tipo de Cristo que não veio para ser servido, mas para servir. Então Josué era assim também, assim como foi Moisés, um homem destemido, um homem rápido, corajoso e principalmente, como diz a serva do Senhor, um homem de caráter. Podemos dizer que Josué era o líder que Deus precisava para aquele momento. Como se costuma dizer no ditado popular, Josué estava no lugar certo e ele era a pessoa certa para aquela missão. A pergunta de Deus, portanto, para Josué, visava lembrar Josué quem tinha conduzido o povo até ali. Veja a pergunta de Deus para Josué, e a pergunta que chega a nós nessa noite é: não te mandei eu? Veja, não te mandei eu? Deus está dizendo: fui eu que te mandei. É como se Deus estivesse dizendo assim para Josué: Josué, quem trouxe o povo até aqui? Fui eu. Então agora sou eu que está te mandando. Entre, conquiste a terra prometida, conquiste a terra que eu havia prometido dar a seus pais. Você agora terá essa bênção na sua vida de ser o líder do povo, para conduzi-lo então a essa terra que mana leite e mel, assim como eu havia prometido. Então veja só, essa pergunta de Deus lembrava Josué quem tinha conduzido o povo até ali. Josué, queridos, conhecia quem era Deus. A pergunta lembrava de maneira muito especial a Josué quem tinha conduzido o povo até ali, e agora dava segurança a ele de que o mesmo que tinha levado o povo lá da escravidão do Egito até o limiar da terra prometida, agora iria dar cabo à sua missão. A tal era a pergunta profunda que Deus havia feito para ele. Eu não te mandei? Não te mandei eu? Fui eu que conduzi o povo até aqui? Sou eu que vou dar cabo nessa missão. Como eu falei na última mensagem, Deus nunca nos chama sem revelar a sua missão. O que me chama muita atenção nessa história de Josué é que Josué agora deveria concluir a missão que Moisés não pôde concluir. Veja, Moisés queria muito entrar na terra prometida. Moisés gostaria muito de ter conduzido o povo até lá. Mas Deus disse: não, você não vai entrar. Veja que Deus trabalhou na história aqui do povo de Israel, praticamente em duas partes, vamos dizer assim. Deus então levantou um líder, que foi Moisés, para libertar o povo. E o plano de Deus era que ele concluísse a missão. Mas por algum motivo, ao longo da história, nós já falamos, Moisés ele acabou pecando contra Deus, então ele não pôde concluir a missão. E o que acontece agora? Deus levanta outro líder. Então aquilo que Moisés não pôde concluir,
Josué iria terminar. Aquilo que Moisés começou, agora estava nas mãos. Aquilo que Moisés começou, agora estava nas mãos de Josué. É como se Deus tivesse passado o bastão das mãos de Moisés agora para as mãos de Josué e disse assim para Josué: Josué, conclua a missão que eu estou te confiando. Queridos, você está na igreja remanescente. Qual é a missão da igreja adventista do sétimo dia? Pense um pouquinho. Qual é a missão da igreja adventista? A bandeira agora do Evangelho está nas mãos de quem? Veja, o Evangelho que está sendo pregado pelo mundo, com todo respeito a todas as pessoas, não é o Evangelho eterno que Deus disse que havia de ser pregado. A bandeira do Evangelho está agora nas nossas mãos. Como povo remanescente, nós devemos seguir da onde outros pararam. É muito interessante a gente notar em toda a Bíblia que Deus sempre teve um povo remanescente. Percebe? Lá no início, Caim e Abel, dois filhos criados sob a mesma educação, com os mesmos critérios, o mesmo amor dos pais, o mesmo senso de temor a Deus. Em dado momento, aqueles dois apresentam as suas ofertas a Deus, e diz a palavra do Senhor que ele se agradou da oferta de Abel, porém desagradou-se da oferta de Caim. E o que acontece ali, irmãos, é a divisão entre o povo remanescente e o povo rebelde a Deus. Já desde o início nós já vemos isso, logo após o homem sair do jardim do Éden. Então nós temos ali a descendência de Abel com seu irmão, sendo o povo escolhido de Deus, o remanescente. E nós temos ali do outro lado os rebeldes a Deus, Caim e toda a sua descendência sendo infiéis a Deus. Então nós temos ali um vislumbre daquilo que Deus faria ao longo de toda a história. Veja, ao longo de toda a Bíblia funciona assim. Deus sempre tem um povo escolhido, Deus sempre tem um povo remanescente, que Ele chama das trevas para a maravilhosa luz, entrega uma missão na mão desse povo e diz assim: olha, vá à frente agora. E esse povo vai até determinado ponto, chega em determinado ponto, esse povo para, a tocha da verdade, a bandeira do Evangelho é passada a outro povo, que é o povo remanescente, e o povo continua seguindo nos passos do nosso Salvador, até chegarmos à Canaã Celestial. E eu pergunto para vocês, com quem está a bandeira do Evangelho agora? Sim, conosco, Igreja Adventista do sétimo dia, o povo remanescente de Deus. Josué deveria liderar o povo para a Canaã terrestre. Como Igreja Adventista, nós devemos preparar um povo para estar em pé no dia da volta do Senhor Jesus. Amém? Louvado seja o Senhor por isso. O desafio de Josué era expulsar os povos pagãos e assumir a terra prometida. O nosso desafio, irmãos, é preparar o povo para estar em pé na volta de Jesus. A bandeira do Evangelho, o povo remanescente agora está conosco. Somos esse povo remanescente. Então veja como Deus trabalha. Ele pega, chama Moisés e fala: Moisés, tira o povo do Egito. Essa era a missão. Ele tirou o povo do Egito, levou até o limiar da terra prometida. Deus fala: Moisés, agora descansa. Agora a bandeira está com o outro. Agora Josué vai ter que liderar essa missão. Então Deus agora chama Josué e diz assim: não te mandei eu? Faça a obra. Vá, conclua a obra que Moisés, meu servo, havia começado. Veja, é muito interessante essa passagem de bastão que existe na Bíblia. Uma passagem de bastão que vai passando, até chegar aos nossos dias, e chega hoje em nossas mãos. Mas veja, eu gostaria de esmiuçar um pouquinho ainda mais aqui o texto bíblico com você nessa noite. Veja que interessante, antes dessa pergunta que Deus fez aqui para Josué: não te mandei eu? Veja que interessante, e vamos dar uma olhadinha no relato anterior, porque veja só, vamos dar uma olhadinha no contexto. Veja só, nós acabamos de ver aqui pelo relato que nós lemos de Ellen White, que Josué era um homem corajoso, um homem destemido, um homem de fé, de caráter, um homem realmente corajoso para a guerra. Veja, assim como Josué
tinha tudo para fazer aquilo que ele precisava fazer, ele era corajoso, ele era destemido, ele era forte, ele era guerreiro. Eu fico pensando na nossa missão como igreja. A nossa missão como igreja, nós temos tudo o que precisamos também nas mãos. Veja, nós temos canal de televisão, nós temos hospitais, nós temos escolas, nós temos indústrias de alimento, nós temos um povo que está buscando fazer a vontade do Senhor. Portanto, nós também, como igreja, temos tudo, entre aspas aqui, que o mundo pode pensar que tem para pregar o Evangelho. Mas veja o que o relato bíblico diz sobre Josué. Josué tinha que ser forte? Sim. Tinha que ser corajoso? Sim. Mas veja para fazer o quê? Capítulo 1, verso 7. Acompanha comigo a leitura. Deus falando agora para Josué, ele diz o seguinte: tão somente ser forte e corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem sucedido por onde quer que andares. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto está escrito nele. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. No que Josué tinha que ser corajoso e forte? Para a guerra? Sim, também. Mas veja, a palavra do Senhor, quando Deus fala com Josué, no verso 7, ele diz assim: Josué, seja forte e corajoso para fazer segundo tudo o que o meu servo Moisés te ordenou. Portanto, queridos, Josué, ele tinha que ser forte, tinha que ser corajoso para fazer o quê? A vontade do Senhor. Veja, é muito interessante isso. Não que Josué não precisaria ser forte e corajoso para a guerra, precisava, por isso Deus o levantou, mas Josué precisava ser forte e corajoso para fazer a vontade do Senhor. Queridos, precisa ser corajoso para fazer a vontade do Senhor? É isso que a palavra de Deus está dizendo. E ela começa o texto bíblico dizendo tão somente, ou seja, seja somente. O mais importante que você tem que fazer, Josué, não estou preocupado tanto com as suas características físicas, de você ser corajoso e forte, mas tão somente, ou seja, espiritualmente seja uma pessoa forte. Queridos, fazer a vontade do Senhor exige coragem. Sabe por que exige coragem? Exige coragem porque envolve muita negação. Envolve a negação de muita coisa. Veja que Josué tinha que ser forte e corajoso para fazer o que, diz o verso 8? Para meditar nas palavras do livro da lei, quando? De dia e de noite. Josué tinha que ser corajoso para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, e fazer tudo aquilo que estava escrito na lei. Queridos, Josué precisava ser forte e corajoso para fazer a vontade do Senhor. Precisava ser forte e corajoso para meditar naquilo que estava escrito na lei. Presta bem atenção no que eu vou te dizer agora. Tem muitos que estão dispostos a morrer pelo Senhor. Eu estou disposto a morrer pelo Senhor, porque se acontecer alguma coisa eu quero morrer pelo Senhor. Queridos, entre aspas aqui eu vou dizer, é fácil lutar pelo Senhor, estar disposto a morrer e estar disposto a morrer por Ele. Difícil é viver pelo Senhor. Isso sim é difícil. Difícil é você levantar todos os dias, ajoelhar-se de madrugada, buscar a presença do Senhor. Precisa ter coragem para fazer isso. Sabe por que precisa ter coragem? Porque envolve a negação do seu eu, envolve a negação da sua vontade. É fácil fazer a vontade de Deus? Não é fácil fazer a vontade de Deus. Por isso que é mais difícil viver pelo Senhor do que morrer pelo Senhor. Morrer pelo Senhor talvez é um momento. Talvez em um momento você tome um tiro, você é enforcado, você é levado para uma execução e você morre pelo Senhor. Agora, viver pelo Senhor é viver pelo Senhor todos os dias. E nessa batalha,
que é a batalha que Deus pede para que nós sejamos fortes e corajosos para fazer a vontade do Senhor, essa batalha é a pior que nós temos que lutar. Sabe por quê? Porque tem que lutar contra o seu pior inimigo. Responde aí para você mesmo. Se quiser falar em voz alta, pode falar. Se quiser escrever aí no chat, pode escrever. Quem é o pior inimigo do homem? Se você escreveu Satanás, se você respondeu Satanás, você está errado. O pior inimigo do homem é o eu. É ele mesmo. Sabe quem pode nos tirar do céu? Não é Satanás. Sabe quem pode nos tirar do céu? Não é Deus, porque Deus já comprou e Satanás não tem poder sobre a tua mente e sobre a tua vontade. Só uma pessoa pode nos tirar do céu, e essa pessoa sou eu mesmo. Portanto, a maior batalha que nós temos que lutar, a maior batalha que nós temos que vencer, por isso que tem que ter coragem, tem que ser forte, tem que ser corajoso, é a batalha espiritual contra o eu. Ser corajoso significa ser ousado. Ousado assim como Josué era, mas veja, ousado para fazer o quê? Ousado, irmãos, para sair da inércia. Irmãos, nós estamos numa mornidão espiritual. É assim que Deus descreve Laodiceia. Laodiceia é como um povo morto, que tem tudo, como eu falei aqui há pouco, tem escolas, tem hospitais, tem rede de TV, tem de rádio, tem formas de pregar o evangelho, tem o conhecimento da verdade que nenhum outro povo na história da humanidade teve até hoje. É um povo que tem o conhecimento da verdade, sobre quem foi colocada agora a bandeira do evangelho, a tocha da verdade foi deixada em nossas mãos e falado assim: olha, você agora é o povo remanescente, vai em frente. Só que, queridos, a Bíblia nos descreve como mornos, como achando que somos ricos, abastados, que não precisamos de coisa nenhuma, mas a palavra do Senhor diz: você é miserável, pobre, cego e nu. Portanto, ser ousado nesse contexto de não te mandei eu, Deus diz assim: não te mandei eu? Sim, você me mandou. Mandou para fazer o que, Senhor? Seja ousado, seja corajoso. Corajoso para fazer o que? A vontade do Senhor. Meditar de dia e de noite na lei do Senhor. Ousado para sair da inércia espiritual. Queridos, essa é a mais difícil que nós temos que vencer. A inércia espiritual. Sair da inércia é muito difícil. Quando você está sentado confortável, com um cobertorzinho, e alguém te fala para você assim: ó, saia dessa inércia, é algo muito difícil. Mas veja que essa batalha que nós temos que lutar, não é uma batalha que nós venceremos com as nossas próprias forças. A palavra do Senhor em Efésios, no capítulo 6, você conhece o texto, mas eu gostaria de relê-lo ali com você. Efésios, capítulo 6, eu vou ler com vocês a partir do verso 10. Acompanha comigo aqui. É dessa força que nós precisamos ter. Veja, quanto ao mais, diz o apóstolo Paulo, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Veja, Deus não pede para você sair da inércia, Deus não pede para você ser forte e corajoso pelas suas próprias forças. Deus diz assim: olha, seja forte no Senhor, utilize-se do seu poder. E aí ele começa então a descrever qual é o tipo de arma que nós temos que usar. E ele diz: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo, porque a nossa luta não é contra o sangue e contra a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. A nossa batalha é uma batalha espiritual, e para vencer uma batalha espiritual tem que ser forte, tem que ser corajoso, tem que sair da inércia, tem que fazer a vontade do Senhor. O texto continua no verso 13 dizendo: portanto, tomai toda a armadura de Deus. Não é uma parte ou outra, é toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de teres vencido tudo, permanecer inabaláveis. O texto é muito profundo. Ele diz que nós devemos vencer todos os dias, e depois de permanecer, e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis, para que não caiamos. Portanto, a vida cristã, a luta contra o eu, a coragem que temos que ter é dia a dia, coragem para sermos o povo remanescente de Deus. O verso 14 diz: estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, vestindo-vos da couraça da justiça, calçai os pés com a preparação do evangelho da paz,
embraçando sempre o escudo da fé, com a qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. Essa batalha é uma batalha que nós não iremos vencer sozinhos. Precisamos sair da inércia espiritual. Eu olho para a minha vida, eu vou falar da minha vida, porque eu conheço a minha vida, eu não conheço a sua. Mas eu olho para a minha vida e falo: irmão Eduardo, você está há quantos anos na igreja? E eu olho para o espelho e falo: sabe quantos anos que eu já estou nessa igreja? Já faz um tempinho. Já faz 18 anos que eu estou nessa igreja. E eu olho para mim mesmo e falo assim: e você continua fazendo isso ainda? E você continua fazendo as mesmas coisas? Parece que você não tem coragem de dar um passo de fé e permitir que Deus o transforme. Às vezes, irmãos, a gente fica agarrado em cada coisinha na nossa vida, pensando em coisas que, mas se eu largar isso aqui, o que vai ser da minha vida? Falta-nos, sabe o que, queridos? Coragem. Coragem para entregar nas mãos do Senhor e coragem para ter a certeza de que Deus estará conosco. Não te mandei eu, é o que diz Deus. Não te mandei eu. Irmãos, somos a igreja remanescente, o povo escolhido por Deus para concluir a última mensagem de advertência ao mundo. Somos a última geração, eu acredito. Não passará essa geração sem ver o Senhor Jesus voltar. Eu creio nisso, amém. Eu creio que a minha geração verá Jesus voltar. E seremos a igreja não somente militante, mas a igreja triunfante. A tocha da verdade está nas nossas mãos. Assim como Deus pegou a tocha nas mãos de Moisés e passou a tocha nas mãos de Josué e falou: Josué, conclua a obra que o meu servo começou. Deus olha para esta igreja hoje, débil e defeituosa, como parecendo prestes a cair, mas não vai cair, e Deus pega a tocha do Evangelho, que já esteve na mão dos protestantes, já esteve na mão dos pioneiros, Ele entrega para mim e para você, a última geração, e diz assim: olha, conclua a obra que os meus servos começaram. Não te mandei eu, diz a palavra do Senhor nessa noite para nós. Não te mandei eu, e aí você pergunta: mandou o Senhor? Me mandou fazer o quê? Pregar as 3 mensagens angélicas. A última verdade presente, uma mensagem completa que envolve saúde, envolve juízo, envolve a queda de Babilônia, envolve a marca da besta. Queridos, quando Deus fala aqui em Josué, no capítulo 1, e no verso 7, que Ele diz para Josué: Josué, você precisa ser forte e corajoso. Deus diz para nós hoje: você precisa ser forte e corajoso para pregar essas mensagens. Sabe por quê? Essa mensagem é impopular. É impopular, queridos. Você fala de juízo, você fala de marca da besta, você fala de queda de Babilônia. Irmãos, falar disso é impopular para uma geração que só quer ser feliz. Uma geração pós-moderna que está em busca apenas da sua felicidade momentânea, está em busca apenas de realizar os seus sonhos e quer concretizá-los aqui em vida. Queridos, nós somos uma obra nas mãos de Deus que não iremos ser concluídos aqui, iremos ser concluídos no céu. Portanto, se você tem planos, você tem sonhos que você não está conseguindo realizar aqui, não se frustre, você poderá realizá-los no céu. O maior objetivo da tua vida agora é ser forte e corajoso para fazer segundo tudo aquilo que Deus lhe mandou. E fazer tudo aquilo que Deus lhe mandou é ser a igreja remanescente, é ser o povo de Deus escolhido para esses últimos dias, abandonar os nossos pecados, avançar e pregar as 3 mensagens angélicas. O povo de Deus sempre foi minoria. Não fique pensando que vai ser a maioria que vai se levantar. Não. Ellen White diz: vocês esperam ver a igreja toda reavivada algum dia? Ela diz: tal tempo nunca virá. Isso está no livro Mensagens Escolhidas. Nunca virá esse tempo. Portanto, eu e você, a mensagem de Deus é para mim e para você hoje. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Levanta de onde você está. Pregue as 3 mensagens angélicas. Tenha coragem de sair da inércia. Tenha coragem de sair da mornidão espiritual. Entregue sua vida nas mãos do Senhor, e você vai ver a grande bênção que você será. Irmãos, apesar dessa mensagem ser impopular,
apesar de tudo estar contra nós, nós temos a certeza, a confirmação de que Jesus Cristo estará conosco. Eu gostaria de ler o texto para vocês. Mateus, no capítulo 28, Jesus Cristo nos diz para os seus discípulos e diz para nós assim, versos 18 a 20. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Jesus Cristo tem toda a autoridade. E ele diz: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Não te mandei eu? Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não te mandei eu? Ensinando-os, ensinando o quê? As 3 mensagens angélicas que têm a ver com o estilo de vida do remanescente, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que eu estou convosco, não é de vez em quando, é todos os dias até a consumação dos séculos. Amém e amém. Assim como Josué precisava ser forte e corajoso, ter ousadia para não se desviar nem para a direita e nem para a esquerda, nós temos que ter coragem para pregar essa mensagem impopular. Mas Jesus Cristo está conosco, e Jesus Cristo diz assim: olha, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra. Quando você vai em Apocalipse, no capítulo 18 e no verso 1, nós temos ali a descrição de como tudo isso vai ser concluído conosco, igreja remanescente do povo de Deus. Capítulo 18, verso 1 diz: depois dessas coisas, vi descer do céu outro anjo, e o que ele tinha? Grande autoridade. E por ele ter essa autoridade, que não vem dele mesmo, mas vem de Jesus Cristo, que tem toda a autoridade, a terra inteira se iluminou com a sua glória. É isso que Deus espera de nós, que o nosso rosto resplandeça às pessoas, elas possam ver em nós o poder do Espírito Santo, o caráter de Jesus revelado. Para isso, queridos, precisa ter coragem, porque uma coisa é pregar o Evangelho, a outra coisa é pregar o Evangelho eterno. E eu vou concluir te lembrando mais uma vez a pergunta que Deus faz. Eu gostaria que você meditasse muito nessa pergunta nessa noite. Não te mandei eu? Mas lembre-se, Deus nos mandou ser a igreja remanescente, o povo que agora pegou o bastão da verdade, que está em nossas mãos. Nós precisamos agora ter um povo preparado para estar em pé no dia da volta do Senhor. Deus nos manda hoje, não para conquistar a terra prometida, assim como ele pediu para Josué, porque a terra prometida já foi conquistada por Jesus. O céu já nos está garantido. Nós temos agora, irmãos, que com o nosso testemunho, com a tocha do Evangelho que está em nossas mãos, não conquistar a terra prometida, mas levar o maior número de pessoas para lá. Amém? Por isso, não te mandei eu, Deus diz, ser forte e corajoso, porque Deus pede isso de nós. Senhor, por que uma mensagem assim? Porque uma mensagem ontem falando: Moisés, o que você tem nas mãos? E por que uma mensagem hoje dizendo: não te mandei eu? Eduardo, eu estou quieto aqui no meu canto, deixa eu ficar quietinho aqui, deixa eu me preparar assim. Não, queridos, não e não. Sabe por que Deus pede isso da gente? Sabe por que Deus pede isso para mim? Deus pede isso para mim para que eu esteja preparado. Eu costumo dizer, quem já me ouviu, não só pregando, mas na classe escola sabatina principalmente, eu costumo dizer que quando nós levamos o Evangelho a outra pessoa, seja através de uma conversa, seja através de um estudo bíblico, a gente tem a impressão de que nós estamos salvando aquela pessoa. Mas deixa eu dizer uma coisa para você, bem sério. Deus, quando a gente faz esse processo, está nos salvando. E Deus, entre aspas, aproveita e salva outra pessoa também. Mas quando Deus pede para que nós sejamos fortes e corajosos, que nós usemos aquilo que nós temos nas nossas mãos, que nós vamos na força e na coragem, com coragem de fazer a vontade do Senhor, é porque Deus quer que nós estejamos preparados. Deus nos prepara dessa forma. Deus nos prepara na batalha, não fora da batalha. Deus nos prepara no trabalho, não na inércia. Essa é a mensagem de Deus para nós, queridos. Não te mandei eu ser forte e corajoso. Devemos ser ousados,
como Josué. Na certeza de que o mesmo Deus que esteve com Josué, o mesmo Deus que esteve com Moisés e que guiou o povo, irá nos guiar até o fim. Esta é a igreja remanescente. Ela não vai cair. Só que a igreja sou eu e é você. Portanto, eu o desafio nessa noite a responder positivamente a este chamado de Deus. A pergunta de Deus: não te mandei eu? Levante-se. Levante-se, resplandeça, para que a tua luz brilhe diante dos homens e todos vejam as obras do Pai refletidas em você. Levante-se da inércia, seja ousado, seja corajoso, assim como Josué, e vamos concluir a obra que Deus nos confiou, nos preparando para estar em pé no grande dia da volta de Jesus. Não quer você fazer parte desse povo remanescente? Não quer você fazer parte daqueles que terão coragem e ousadia de sair da inércia e fazer a vontade do Senhor? Não quer ter você coragem de participar da última obra de pregação do Evangelho, conforme dito agora em Apocalipse 18, verso 1, e ser esse anjo que vai iluminar a terra com a sua glória? Portanto, eu faço um desafio para você. Entregue nesse momento o seu coração, os seus dons, os seus talentos a Deus. Consagre-se a Deus. Se você está na inércia, saia da inércia. Se você está sem forças, sem coragem, use a armadura de Deus que Deus nos providenciou, e assim com certeza nós seremos vitoriosos. Quer você fazer essa decisão nessa noite? Eu peço então que você tome essa decisão, entregando o seu coração aí a Jesus, se levantando, se ajoelhando, não importa, curvando a sua fronte nesse momento e pedindo e respondendo positivamente. Quando Deus te pergunta: eu não te mandei eu? Você diga para Deus: Senhor, sim, envia-me a mim. Eu quero ser forte e corajoso e terminar essa obra que o Senhor me confiou. Vamos orar. Deus, mais uma vez obrigado, porque as suas perguntas, elas mexem com o nosso coração. Obrigado porque mais uma vez nós tivemos aqui a oportunidade de ver a história de um líder que foi forte e corajoso, não para guerrear, mas para fazer a sua vontade. E nós estamos aqui, Senhor Deus, a igreja remanescente, o povo que o Senhor chamou para concluir essa obra. Nós estamos aqui mornos, nós estamos aqui achando que somos ricos, abastados, mas sabemos que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. E pedimos nesse momento: por favor, Deus, Espírito Santo, nos convença do pecado, da justiça, do juízo. E por favor, derrama o teu poder sobre o teu povo, derrama o teu poder sobre nós, para que o Senhor Jesus conclua a boa obra que Ele começou. Despeça-nos agora, Senhor Deus, ao irmos para ao nosso descanso, que o Senhor esteja conosco, perdoando os nossos pecados e nos dando ânimo. É o que pedimos, agradecidos, em nome de Jesus, amém. Obrigado, meu irmão, obrigado, minha irmã, por ter me ouvido mais uma vez, ouvido mais uma pergunta de Deus falando ao seu coração. Amanhã voltaremos com mais uma mensagem, a quarta mensagem dessa semana de oração, ainda sobre o Velho Testamento, nos lembrando de mais uma pergunta muito especial que Deus fez ao seu povo no passado e que Deus está fazendo para nós nesta semana. Que Deus o abençoe, fique com Deus, que a sua família seja coberta das bênçãos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.